Boa notícia para o torcedor do São Paulo. O Wendel aceitou a oferta do tricolor e tem tudo para ser reforço para 2025. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e te atualiza também sobre uma entrevista em que Paul Pogba revela a vontade de jogar no Corinthians a custo zero. Preciso te atualizar também sobre a chance de o Palmeiras levar um chapéu de um time mexicano pelo atacante Facundo Torres. Para completar informações de Cruzeiro, Atlético Mineiro, falo sobre a saída certa de Almada do Botafogo, tem novidades importantes no Vasco da Gama e a busca por reforços para a zaga, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. E quem fez as minhas sugestões na terça e na quarta-feira se deu super bem. A dica de hoje é uma múltipla com 4 jogos, imaginando a vitória do Porto contra o Midland, da Real Sociedad contra o Dinamo Kiev, do Chelsea contra o Astana e da Fiorentina contra o Lask. Se esses resultados acontecerem, meus R$ 200 se transformam em R$ 641. Estou bastante otimista para que role. Para você fazer essa ou qualquer outra aposta, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e vem se divertir com responsabilidade. Vale a lembrança de que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade. Combinado? Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Flamengo. José Botto desembarca no Rio de Janeiro depois das festas de Natal. O novo diretor executivo de futebol, que foi contratado de um time da Croácia, já tem tudo acertado com o BAP, inclusive tem participado de reuniões virtuais na montagem e no planejamento para o time de 2025. Quero contar também que Canóbio, que é alvo de Palmeiras, Cruzeiro e também do Internacional, deve jogar no Milan. Pelo menos foi o que garantiu o empresário do atacante uruguaio que pertence ao Atlético Paranaense. Bora contar ainda que o Fluminense demonstrou a intenção de contratar Richarlison, atacante que já foi da seleção brasileira e que hoje atua no Tottenham, atleta que está machucado, convivendo com uma série de problemas extracampo. A ideia do Flu era ter o jogador para a disputa do Super Mundial, mas a chance parece muito remota. Quero contar também que o Santos encaminhou a contratação do zagueiro Luizão, 21 anos de idade, um dos destaques da Série B do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Novo Horizontino. Me parece que é o Santos preparando a saída do Jair, que é alvo, entre outros clubes, do Botafogo. Já no Grêmio, negociação para a volta do Felipão está praticamente certa. Ele deve atuar como um coordenador de futebol, mesmo cargo que exercia em 2023 no Atlético Paranaense. Para fechar o giro de notícias, o Krasnodar aumentou a proposta para o Internacional para a contratação do atacante Wesley. A nova oferta é de 9,5 milhões de euros, ou mais ou menos 60 milhões de reais. Boa notícia para o Palmeiras, que é dono de 50%. Os outros 50% são do próprio Colorado. Para completar e fechar de vez o giro de notícias, contar que o Central Córdoba surpreendeu e venceu o Vélez na noite dessa quarta-feira, 1-0, vencendo seu primeiro título nacional de primeira divisão. Ele venceu a Copa da Argentina e, por consequência, se garantiu na Libertadores da América do ano que vem. Notícia que é ruim para o Boca Juniors, que agora depende de uma combinação de resultados para pelo menos garantir a vaga na pré-Libertadores. Bora falar agora sobre o Vasco e a busca por um zagueiro. Uma das maiores dificuldades do Cruz Maltino desde o ano passado está justamente no sistema defensivo. Durante esse período foram 7 reforços e dá para contar no dedo ou nos dedos aqueles que de fato se destacaram. A maioria dos zagueiros contratados pelo Vasco fracassaram e para a próxima temporada o Cruz Maltino promete atenção especial. Entre as possibilidades de mercado surgiu mais um nome, o de Kaique. Atleta revelado na base do Santos, surgiu como uma grande promessa, acabou se mandando para o Almeria, 20 anos de idade. Está jogando a segunda divisão do futebol espanhol, por lá foram 13 partidas na atual temporada, sendo 11 jogos na segunda divisão e mais 2 partidas na Copa do Rei. A ideia do Vasco é contratar esse jogador e as negociações já existem. Não dá para cravar que o acordo está fechado, mas é mais uma alternativa, entre outras. Vale a lembrança de que o Vasco procurou recentemente o Davi Ricardo, que atua pelo Ceará, o Lucas Oliveira do Cruzeiro e também se especulou a chance de Luizão, revelado na base do São Paulo e atualmente no West Ham, reforçar o sistema defensivo do Cruz Maltino. Já uso o espaço para comentário para dizer de todos esses nomes qual você gosta mais. Combinado?
Hora de falar sobre o Botafogo no mesmo dia em que o clube perdeu por 3-0 para o Pachuca nas quartas de final do Mundial de Clubes. A debandada já começou. O primeiro e mais importante nome confirmado fora é de Thiago Almada, o meio atacante argentino, o grande craque desse Botafogo, anunciou em suas redes sociais que não fica para o próximo ano. Ao que tudo indica, ele se manda para o Lyon, embora o Lyon hoje tenha um transfer ban contra si, está proibido de registrar novos atletas. O Almada escreveu o seguinte, abre aspas, quando vim, tinha tudo certo para ficar 6 meses. A verdade é que esse grupo vai ficar para sempre em toda a minha carreira. Encontrei um grupo lindo, fecha aspas. Almada, que foi comprado por 25 milhões de dólares, deixou excelente impressão e certamente terá portas abertas em General Severiano. Quero contar que outros atletas também já não ficam, estão fora, esses com contrato no fim, agora em dezembro. Estão de saída do Botafogo o lateral esquerdo Marçal, o volante Tietê, o meio atacante Eduardo, o também meio atacante Oscar Romero. Dá para dizer que pelo menos dois desses jogadores, Marçal e Eduardo, são, na minha opinião, bem interessantes, estão livres no mercado. Já Pablo e Adrielson estão sendo devolvidos, o Pablo vai voltar para o Flamengo, o Adrielson volta para o Lyon. A situação do Gatito ainda é indefinida, o goleiro que sairia tem deixado uma boa impressão, especialmente nos jogos da seleção paraguaia e pode ter seu contrato renovado. Também não dá para cravar a permanência do Arthur Jorge para o próximo ano. O técnico português, quando perguntado, sempre não responde se fica ou não para 2025. Bora falar agora sobre prêmios. Quanto é que seu time faturou com prêmios ao longo de todo o ano de 2024? E por prêmios, entenda os bônus que os clubes recebem por participações em Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Sul-Americana e eventualmente estaduais. O líder em prêmios no ano de 2024 foi o Botafogo, foram 261 milhões de reais arrecadados nessa condição, sendo 202 milhões do título da Libertadores da América. Segundo o clube que mais lucrou com prêmios em competições na temporada de 2024 foi o Flamengo, 178 milhões de reais, diferença gritante para o Botafogo. Terceiro lugar para o Atlético Mineiro, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão da Copa do Brasil, 172 milhões de reais arrecadados. Na quarta colocação, com distância bastante grande, aparece o São Paulo, 102 milhões de reais. Palmeiras foi só o quinto com 95 milhões, Corinthians apareceu em sexto com 77 milhões de reais. Na sequência, o Fluminense em sétimo, com 76 milhões, o Fortaleza em oitavo com 69 milhões e o Cruzeiro fecha a lista dos 9 primeiros com 62 milhões de reais. Gostaria que você usasse o espaço para comentar, para dizer o que você pensa a respeito dessas cifras, números bastante importantes, especialmente para aqueles que chegam mais longe nas competições de mata-mata. Preciso te atualizar agora sobre o Cruzeiro e o impasse em relação a Gabriel Veron. O atacante, que pertence ao Porto, está emprestado até 31 de dezembro, já recebeu uma proposta para ficar na Raposa, mas o Cruzeiro só condiciona a possibilidade de permanência em caso de novo empréstimo. Está completamente descartada dentro do Cruzeiro a ideia da compra do jogador, que está avaliado em 10 milhões de euros. E aí que vem o problema. Antes de gravar o vídeo eu conversei com o Lupércio II, que é um empresário do Gabriel Veron, para saber se o Porto toparia um reempréstimo, e a resposta é não. Porto só topa liberar o atleta se for em definitivo. Agora, o Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, incumbiu o Lupércio de tentar um acordo com o Porto para a extensão e a prorrogação desse contrato de empréstimo por mais 6 meses. Não acredito que essa história vá avançar. Atleta de apenas 22 anos de idade, que não conseguiu brilhar ao longo do ano, embora tenha terminado a temporada bem. Como titular em 7 dos últimos 9 jogos, os números do Veron com a camisa da Raposa, 37 partidas, 6 gols e 2 assistências. Bora mudar de assunto e falar sobre o rival, o Atlético Mineiro, e um erro grave da diretoria atleticana. É lição de casa de qualquer dirigente de clube grande não deixar que seus principais jogadores entrem no último ano de contrato sem que a renovação esteja engatilhada. E o Atlético tem 6 atletas nessa situação, jogadores cujos vínculos se encerram em 31 de dezembro de 2025. Mas, Nicola, ainda falta um ano. Pois é, esses jogadores agora ficam com a faca e o queijo na mão, possibilitando a eles a possibilidade ficou ruim, né? Mas permitindo a eles a chance de assinar um pré-contrato na metade do ano para se mudarem de graça para quaisquer outros clubes em dezembro de 25. O caso mais complicado hoje é do Everson, goleiro de 34 anos de idade, que interessa ao Bahia. O Bahia ofereceu 3 milhões de euros, ou mais ou menos 19 milhões de reais.
A resposta do Atlético agora é simples, ou ele aceita 19 milhões e perde um goleiro super importante, ou ele fica com o Everson, mas perde jogador de graça daqui a um ano. Outro caso bastante complicado é do Zaratio, atleta argentino comprado por 6 milhões de dólares, esse valor equivaleu a só 50% dos direitos econômicos. O Atlético tenta há meses a prorrogação do contrato do Zaratio e não consegue avançar. Diante disso, vai ser grande a chance de o Galo perder esse jogador extremamente importante sem qualquer receita. Os outros 4 atleticanos cujos contratos estão a um ano do fim são Alan Franco, Júnior Alonso, Batalha e Saravia. Bora falar agora sobre a chance de o Palmeiras tomar um chapéu de um time mexicano por Facundo Torres. Fui o primeiro a contar para vocês que o Palmeiras tinha interesse na contratação desse uruguaio de 22 anos de idade, que é tratado como fenômeno no Orlando City, certo? No início dessa semana também contei para vocês que há um acordo fechado entre Palmeiras e Orlando City, operação de mais ou menos 12 milhões de dólares, além do pagamento de bônus. Falta para que o Palmeiras possa anunciar a chegada do Facundo Torres, um acerto com o próprio atacante. O Palmeiras confia nesse acordo, até porque já vem conversando com o Facundo Torres há alguns dias. Mas, na Argentina, César Luiz Melo, jornalista especializado em mercado, afirma que o Cruz Azul está tentando atravessar o Verdão. Cruz Azul procurou um caminho diferente do Palmeiras e foi direto no jogador, oferecendo muito mais dinheiro do que o Verdão. Agora, Cruz Azul tenta cobrir a oferta do Palmeiras para também convencer o Orlando City de que o negócio é interessante. Palmeiras, espero eu, vai aumentar ou melhorar as condições para que o Facundo Torres se torne reforço alviverde. Ótimo jogador de muito potencial. Ouvi as melhores referências sobre ele do Ricardo Moreira, que é o diretor executivo de futebol do Orlando City. Só para completar sobre o Verdão, outra notícia importante divulgada pelo site Nosso Palestra, que acompanha o Palmeiras de perto. Segundo eles, o Arsenal virou favorito para contratar o zagueiro Vitor Reis, de só 18 anos de idade. Arsenal, que na última janela chegou a fazer uma oferta de 25 milhões de euros, a proposta foi recusada, deve pintar uma oferta ainda maior na janela de janeiro. Preciso te explicar agora como é que Pogba virou assunto no Corinthians. Danilo Gentili recebeu no seu programa de entrevistas no SBT o Luva de Pedreiro, que é amigo pessoal do Pogba. Você, se entrar na página do Luva de Pedreiro, vai ver alguns vídeos dele ao lado do Pogba. Pois bem, não sei como é que surgiu a ideia, mas o Danilo Gentili e o Luva de Pedreiro fizeram uma videochamada com o Pogba. E o Danilo Gentili, corintiano assumido, convidou o Pogba para jogar no Corinthians. E ele disse que ele mesmo pagaria os salários do Pogba. A resposta do francês, falando português, foi surpreendente. Ele disse que não precisa pagar nada. O Danilo pergunta, quanto é que você quer que eu pague de salário para você jogar no Corinthians? E a resposta foi zero. Quero jogar com o Memphis, fecha aspas. Pronto, foi o suficiente para que torcedores corintianos nas redes sociais ficassem alucinados com a ideia. Vale a lembrança de que o Pogba acabou de rescindir seu contrato com a Juventus, o vínculo era longo, mas diante de uma enorme dificuldade financeira do clube italiano, o vínculo foi rescindido e o Pogba está livre. Pode fechar com qualquer clube do Brasil ou do mundo, embora façamos a ressalva de que ele está suspenso por doping e essa suspensão só acaba em março do ano que vem. O salário do Pogba nos tempos de Juventus era dos mais caros, algo na casa dos 6 milhões de reais mensais. A imprensa que cobre a Juventus de perto imagina que o destino do Pogba seja a Major League Soccer, o futebol dos Estados Unidos. Até porque boa parte desse período em que ele cumpriu suspensão, Pogba esteve por lá nos Estados Unidos. Diante desse cenário, seria mais lógico imaginá-lo jogando ou atuando na Major League Soccer. Pode pintar no Corinthians? Confesso que depois da contratação do Memphis Depay, aprendi a não duvidar da capacidade e da criatividade dos dirigentes corintianos. Não parece ser a lógica, mas depois também do discurso do Pogba, que pode ter sido em tom de brincadeira, como pode ter sido sério, é melhor aguardar cenas dos próximos capítulos. E você, o que pensa sobre Paul Pogba atuando no Corinthians? Foi só uma brincadeira dele? Ele falou sério? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Bora fechar o vídeo com boa notícia para o torcedor do São Paulo. Wendel aceitou a proposta do tricolor. Salário, direito de imagem, luvas e tempo de contrato absolutamente resolvidos.
A notícia é especialmente boa depois da frustração com a informação de que o Oscar não voltará ao Brasil. No próximo ano, o São Paulo trabalhava em duas frentes na contratação do Wendel para a lateral esquerda e do Oscar para vestir a camisa 10. Wendel, para quem não conhece, jogador de 31 anos de idade, há bastante tempo na Europa, atuando por Bayer Leverkusen e Porto. Ele tem vínculo com o clube português até junho do ano que vem, e é exatamente um acordo com o Porto que ainda impede o São Paulo do anúncio da sua contratação. Para que ele possa assinar contrato com o tricolor e se tornar reforço de fato, o Wendel vai precisar obter a liberação junto ao clube português, o que parece não ser das coisas mais difíceis, até porque ele custa R$ 1 milhão por mês ao Porto e não tem sido aproveitado nessa atual temporada. São Paulo chegou a correr algum risco de perder o Wendel nos últimos dias, depois que o Corinthians entrou na parada disposto a contratá-lo. Mas o Wendel fez valer uma promessa que havia dito pro presidente Júlio Casares na metade do ano, que se voltasse ao Brasil seria para jogar no São Paulo, negociação em fase final. E o São Paulo avançando para contratar um lateral esquerdo, posição super carente. Para completar sobre o tricolor, mais duas novidades. Primeira delas, lista dos atletas para a Copinha já foi divulgada. E o São Paulo pretende usar vários dos jogadores que vinham sendo utilizados no profissional ao longo da Copinha. A única exceção é o William Gomes, que vai estar com a delegação do time principal na pré-temporada nos Estados Unidos. Já Henrique, Igão, Negruti e Rian Francisco integrarão o time que disputará a Copa São Paulo, depois eles serão promovidos ao time de cima. A saideira sobre o São Paulo, Ramal Lewis, lateral esquerdo contratado por empréstimo junto ao Newcastle, está sendo devolvido, passagem das mais horrorosas, que ainda terminou com uma lesão no tornozelo. E você curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!